O medo sempre é a melhor arma do Estado, seja na ficção, seja na vida real. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Pense no seguinte cenário: um vírus mortal assola o mundo. A iminência de um ataque terrorista faz com que a população clame por uma solução estatal e diversas teorias da conspiração sobre quem de fato está por trás de tudo isso surgem. Esses três elementos lembram muito o ano de 2020, não é? Ou então, se você estiver vendo isso no futuro, no auge da maior crise econômica da história, e chegou a esse canal aqui por conta do Bitcoin ter valorizado acima de R$1 milhão, isso pode te lembrar a década perdida de 2021 até 2030, né? Sim, realmente dá para imaginar os acontecimentos desse período da história mundial resumidos dessa maneira. Contudo, esse é o cenário do game Deus Ex, um jogo que, por incrível que pareça, foi lançado em 2000 e mesmo décadas depois aborda temas cuja relevância ainda é notória. E não, eu não sou um viajante no tempo, apenas já sei o que vai acontecer por conta da gigantesca geração de liquidez que os governos federais têm feito e por ter estudado o básico de economia. Mas voltando para o nosso game, Deus Ex é um dos melhores games já feitos e ganhou vários prêmios e nomeações, incluindo 40 premiações para melhor jogo do ano ou melhor da classe em várias revistas e websites quando foi lançado. Ambientado em um universo cyberpunk, o primeiro jogo da franquia Deus Ex é um clássico dos RPGs de ação, contando a história de G.C. Denton, um agente da Coalizão Antiterrorista das Nações Unidas, ou UNATICO, que possui um arsenal com aprimoramentos tecnológicos sobre-humanos. O personagem é encarregado de se infiltrar na base de operações de um grupo terrorista conhecido como as Forças Secessionistas Nacionais, ou NFS, a fim de recuperar cargas roubadas da cura do vírus conhecido como Grey Death, ou Morte Cinza em uma tradução livre. O que começa com o que aparenta ser apenas uma simples missão antiterrorista, na verdade, esconde uma história densa, cheia de questionamentos filosóficos e políticos. Os elementos fundamentais da trama são revelados conforme a história progride. A Organização das Nações Unidas é, na verdade, controlada pelos Illuminati, um grupo de poderosos cuja missão é dominar indiretamente todas as instituições da Terra a fim de governar o mundo sem nenhuma resistência ou oposição. A Grey Death nada mais é do que o fruto de um projeto de micro-robôs capazes de modificar as moléculas de um indivíduo. No entanto, o objetivo dos Illuminati, a princípio, não era criar uma doença letal, mas sim utilizar a tecnologia para o desenvolvimento de aprimoramentos humanos. Qualquer semelhança com a Agenda 2030 da ONU e as pautas transhumanistas encontradas nela é mera coincidência. O personagem Bob Page, líder do Majestic 12, uma divisão dos Illuminati encarregada inicialmente de controlar e dominar toda a tecnologia humana, decide roubar e mudar o propósito do projeto. Tendo essa tecnologia em mãos, o Majestic 12 se desmembra dos Illuminati, obtendo autonomia para fazer o que quiser sem a aprovação de ninguém. Bob havia se decepcionado da maneira com que, em 2030, os Estados Unidos conseguiram superar uma crise de doenças e desastres naturais, algo que era visto pela organização como o colapso americano e o primeiro passo rumo a um governo mundial. Ao invés de fazer algo, os Illuminati preferiram se omitir, deixando a chance de ouro passar. Com o projeto em mãos, o Majestic 12 conseguiu criar um vírus cuja taxa de letalidade alcançava os 93%, lançando novamente uma onda de caos sobre os americanos. A razão do vírus ser tão poderoso politicamente é bem clara. Quanto maior o caos gerado, maior a justificativa para medidas autoritárias. O medo faz com que as pessoas implorem pela solução centralizada e coercitiva, ao contrário do que muitos esperam, que seria a situação onde os detentores do poder teriam que ir impor à força essas medidas que normalmente seriam contra a vontade da maioria da população. Sim, quem diria que um jogo desenvolvido no final do século XX poderia representar com fidelidade a situação vivida nos últimos tempos? O caos não é a única possibilidade que a Grey Death traz. O Majestic 12
também possui o monopólio da cura, sendo capaz de liberar a vacina apenas para aqueles que se submetem ao seu comando. Os líderes políticos são os principais alvos dessa tática, pois, assim como na vida real, subornar aqueles que ditam as regras é a maneira mais efetiva de assegurar os interesses de um determinado grupo. Do mesmo jeito que os políticos aceitam quaisquer tipos de vantagens pessoais para passar leis que favorecem uma minoria. Os mesmos farão de tudo para conseguir doses da vacina para uso próprio, não importando a consequência dos seus atos para os outros indivíduos. Toda a situação vivida no universo de Deus Ex tem os corporativistas representados pelos líderes do Majestic 12 como causa necessária, mas não suficiente. Para que os seus desejos de poder sejam saciados, é necessário controlar o Estado, ou seja, os líderes políticos, a fim de que os mesmos utilizem o monopólio da força para impor os seus desejos. Só para situar você que ainda está ouvindo esse vídeo, eu ainda estou falando da história do jogo e não da vida real. As organizações secretas não podem interferir de maneira direta no comportamento de ninguém, mas por controlarem todo o sistema, elas podem influenciar todas as agências em sua esfera de influência, incluindo a Organização das Nações Unidas, para agirem de acordo com o seu plano. A situação é tão escrachada que em determinado ponto do jogo, J.C. Denton, nosso protagonista, descobre que a base do Majestic 12 está localizada no subsolo da UNATCO. Nesse ponto do jogo, fica bem clara a intenção da ONU com a suposta missão antiterrorista do começo do game. A UNATCO, a mando do Majestic 12, quer impedir que as pessoas tenham acesso à cura e, utilizando a engenharia reversa, descubram a sua fórmula e possam fabricar a mesma de forma independente. Os terroristas, na verdade, buscam a reparação dos danos causados pelo grupo secreto, o que justificaria o roubo da cura monopolizada pelos próprios criadores do vírus. A vida imita a arte. Em 2020, um vírus cuja taxa de letalidade é inferior a 2% também se mostrou como uma arma política efetiva. Através de medidas cada vez mais coercitivas, aos poucos, as liberdades individuais foram se exaurindo, de forma que, por medo, tais ações passam batidas e são justificadas por pessoas que não entendem as implicações do que defendem. O Leviatã de Thomas Hobbes se mostra cada vez mais evidente, concentrando uma série de direitos para si em prol de uma suposta ordem social. O presente pode não ser tão caótico quanto a realidade de Deus Ex, mas o paralelo é inevitável. Governos usam qualquer tipo de desculpa para inflar o seu tamanho, incluindo doenças. Como todo evento de escala global, existem os prejudicados e os que conseguem se beneficiar da situação. Mesmo que os corporativistas do mundo real não possuam o controle e nem o monopólio da cura do vírus, a sua habilidade de controlar os legisladores é uma ameaça constante, utilizando todo o seu poder para, de fato, governar indiretamente o mundo em benefício próprio. Parafraseando Frédéric Bastiat, a lei não pode ser um instrumento de expoliação, pois a mesma é a justiça e, como tal, deve ser utilizada para a defesa da vida, da liberdade e da propriedade privada. Uma brecha é aberta quando a lei não está alinhada com esses princípios, permitindo que um grupo seleto possa explorar uma maioria. Existem diversos temas que Deus Ex aborda, mas devido aos acontecimentos atuais, a legitimação da coerção através do medo é o mais relevante. Renunciar à liberdade em troca de promessas de segurança não é, como diria Benjamin Franklin, uma boa ideia, já que quem faz isso geralmente termina sem nenhum dos dois. Os absurdos que vivemos nesses últimos tempos é algo execrável até para quem acredita em Constituição e juspositivismo. Boa parte das leis pré-estabelecidas, ou como costumamos chamar, aqueles rabiscos arbitrários no papel sujo, foram quebradas. Até a Constituição, que eles tanto defendiam, teve suas páginas rasgadas e usadas como papel higiênico. Com uma mão de ferro, os burocratas e empresários corporativistas quebraram as próprias leis por conta de que a situação era, aos olhos deles, emergencial. E vocês já sabem, se deixarmos eles quebrarem as leis por conta de uma emergência,
Eles sempre irão inventar emergências para poder quebrar as leis. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Paulo Almeida, revisado e narrado por Rafael Dufra. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.